Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, no livro de Mateus, capítulo 14, os versos de 22 a 34, Jesus nos diz o seguinte: tenha fé, tenha fé. O texto diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre as águas. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho do Deus vivo. Olha, vamos parar por aqui. É interessante vermos nesse texto que às vezes eu tenho a impressão que Jesus gostava de fazer pegadinhas, com os seus discípulos, testá-los. E ele fazia isso sempre. Aqui nesse texto, a gente vê ele vir andando sobre as águas e aquela tempestade, e os discípulos: é um fantasma. Ele fala: não, sou eu. Mas, deixando de lado a famosa pegadinha de Jesus, é interessante vermos algumas considerações desse texto. Primeiro, que Jesus, o Filho de Deus, ele necessitava de ter comunhão com Deus, por isso ele orava. O texto diz que ele estava sozinho no monte orando. Outra coisa que podemos ver no texto: como aconteceu com os discípulos, quando nós estamos afastados de Jesus, as tempestades se tornam violentas. Todos nós temos problemas e vamos ter sempre na vida, faz parte. Quando nós estamos com Deus, com Jesus, eles se tornam aceitáveis. Quando não, eles se tornam insuportáveis. Podemos notar também que para Deus a tempestade e o mar em fúria são caminhos suaves. Jesus vem caminhando sobre os discípulos assustados e Jesus vem caminhando sobre as águas. E outra coisa que é interessante vermos é que, como os discípulos, estamos sempre clamando por milagres. Mas quando a gente vê um milagre, a gente acha que é um fantasma. Foi exatamente o que aconteceu. Quando nós olhamos Pedro, Pedro era uma pessoa ousada, uma pessoa destemida, que estava sempre disposta e que agia muito mais por ímpeto do que por raciocínio. E quando Jesus fala que era ele, Pedro diz: olha, Senhor, se és tu mesmo, faz-me ir contigo, andando por sobre as águas. E Jesus disse: venha, e ele foi. E é interessante vermos que Pedro andou sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhou, mas aí o texto diz que ele olhou para o vento, viu a impetuosidade do vento e aí começou a afundar. Aí ele grita: Senhor, com medo, Senhor, tem misericórdia e me ajuda. E nós temos aqui uma outra grande lição. Não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da sua dificuldade, não importa quão grandes sejam as suas lutas, não olhe para elas, olhe para Deus, olhe para Jesus. Quando nós olhamos para os problemas, nós nos amedrontamos e nós afundamos. Quando nós olhamos para Deus, nós caminhamos por sobre as águas. E é exatamente isso que aconteceu com Pedro, e é exatamente isso que acontece conosco. Quando você estiver caminhando sobre as águas e você olhar a fúria do mar e você começar a afundar, faça como Pedro, clame por Jesus e ele sempre virá em nosso socorro. Eu acho interessante nesse texto, porque nós temos a mania de dizer: olha, Pedro, um homem que não tem fé. Jesus disse: homem de pequena fé. Olha, se Pedro tivesse mais fé, mas deixa eu só te lembrar uma coisa: dos 12,
qual foi o único que andou sobre as águas? Foi Pedro. Por quê? Porque ele teve fé. Ter fé não significa que você não possa fraquejar, mas significa que você acredita e que você está disposto a recomeçar. Que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada por Deus. Amanhã Renato estará com vocês e eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Até lá, um abraço, fique em paz, que Deus nos abençoe e tenha fé.